A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Que alegria nos reencontrarmos nesse início de ano novo, hoje segunda-feira, 3 de janeiro de 2022. E nós esperamos continuarmos durante todo este ano, como contamos com a sua teleaudiência, você que é internauta em 2021, esperamos continuarmos durante todo o ano de 2022. Nós vamos iniciar o nosso programa fazendo uma brevíssima oração de ações de graças. Obrigado a Deus por este início de ano novo que estamos recebendo. Obrigado por teus cuidados para conosco. Te louvamos, ó Deus, por tua presença, por teu companheirismo, por tua assistência paternal. E esperamos que o Senhor continue conosco durante todo o ano novo que ora iniciamos. Abençoa a nossa nação, abençoa a nossa família, abençoa as nossas vidas. Dá-nos, ó Deus, a cada dia o livramento para cada dificuldade, para cada situação em que nós nos encontremos. É o que eu te oro e te peço agradecido, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos, nesse início do programa, ficar com a mensagem que nós transmitimos em nosso tempo sobre andando assim como ele andou. Ele quem? Jesus. É assim que nós devemos iniciar o ano novo, andando nas pegadas de Jesus. Fiquemos, portanto, com esta mensagem. Vamos abrir a palavra de Deus na carta do apóstolo São Paulo aos Colossenses. Nós vamos ler capítulo 2, versículos 6 e 7. Colossenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. Só 2 versículos apenas. Leamos. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Amém. Pai, nós queremos nesse momento invocar a tua bênção sobre os nossos corações, diante do que acabamos de ouvir. Que tu se digne de falar ao nosso coração de acordo com esta escritura. E o que nós vamos ouvir nessa noite não seja um mero sermão, mas seja algo que mexa com a gente, que questione se nós estamos ou não realmente andando segundo os passos de Jesus, se estamos andando de conformidade com a tua palavra, se estamos recebendo, ó Deus, aquele esclarecimento emanado do teu Espírito Santo para a nossa maneira de viver em todas as esferas da nossa vida. Abençoe-nos, portanto, ajuda-nos, Senhor, a andarmos como Jesus andou. Que o Senhor perdoe, Senhor, porque muitas vezes falhamos, pecamos, por pensamentos, por palavras, por gestos, por atitudes. Meu Deus, tem misericórdia, que nós possamos, ó Deus, reconhecer o quanto nós precisamos de andar assim como Jesus, quando aqui esteve e andou. Eu te oro que tu abençoes aos que estão presencialmente e aos que estão em casa também nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Meus irmãos, nós vamos dar um título a essa palavra que acabamos de ler. E o título seria Andando de modo digno do Evangelho. Andando de modo digno do Evangelho. E
nesse capítulo 2, a começar do versículo 1 até o versículo último deste capítulo, versículo 23, eu apenas li esses 2 versículos para a gente não se estender muito na leitura, mas nós vamos perceber que o verbo andar, de acordo com o que Paulo diz aqui, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. E aí nós estamos dando um título, conjugando o verbo andar no gerúndio, ou seja, o verbo andar no gerúndio é uma ação, é um presente contínuo, andando de modo digno, hoje, amanhã, mais tarde, daqui a uma semana, daqui para o ano terminar, em 2022, enquanto nós aqui estivermos, precisamos de ter isso em nossa mente, andando de modo digno do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo escreveu essa epístola quando estava preso em Roma, aos Filipenses, aos Efésios e aos Colossenses, ou aos Colossos. E diz vários comentaristas que o apóstolo Paulo não chegou a visitar aquela igreja. Ele não chegou a visitá-la. Inclusive ele diz isso no versículo 1. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face. Então, tudo faz crer que Paulo não tinha ainda visitado aquela igreja, os irmãos não o conheciam, e ele escreveu esta carta por um motivo. É que havia os hereges, podemos assim dizer, defensores do gnosticismo, que estavam ensinando naquela igreja, estava infiltrando-se esse ensinamento de que os anjos ministravam aquilo que era para o povo ouvir. Era uma mistura do judaísmo com filosofias. E isso estava impregnado na mente de alguns líderes que estavam influenciando os cristãos da igreja de Colossos. E eles ensinavam que Jesus era um anjo, apenas um anjo, que tinha chegado ao seu mais alto, elevado posicionamento, podemos assim dizer. E aí Paulo diz: gostaria, pois, que soubesses quão grande luta, ele está falando de batalha, era uma luta de destruir aquele ensinamento errôneo, aquela doutrina, entre aspas, que estava já se espalhando na igreja de Colossos. Como a gente hoje vê e sabe que há determinadas seitas, que eles dizem, pelo menos há uma dessas seitas que dizem que o anjo Moroni apresentou-se, a Joseph Smith, e deu toda a revelação, dos chamados Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Era mais ou menos isso. Isso estava fazendo um convencimento muito forte, e as pessoas estavam acreditando: olha, Jesus, esse Jesus que está aí, esse Jesus que veio e que é pregado, ele é um anjo que atingiu um nível elevado. E aí Paulo escreveu essa epístola exatamente para destruir essa ideia maluca, esse ensinamento absurdo. E essa influência gnosticista estava tornando-se um grande prejuízo, causando um grande prejuízo, tornando malefícios à fé dos cristãos da igreja em Colossos. Eles ensinavam que havia anjos ministradores e que Jesus era considerado apenas um anjo, não era Deus, diferente daquilo
que as Escrituras mostram, do que as Escrituras apresentam Jesus como sendo o próprio Deus. Jesus não é um anjo perfeito. Ele é o próprio Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como a do unigênito do Pai. Então o apóstolo Paulo está aqui mostrando a supremacia de Cristo contra os falsos ensinos que estavam misturando o judaísmo com filosofias pagãs. Isso já estava trazendo uma certa instabilidade, uma certa confusão na mente de alguns cristãos incautos. Aí então Jesus não é Deus, Jesus nem é tão assim como se prega, ou como as Escrituras dizem. Então Paulo chama a atenção daqueles cristãos e mostra para eles, lembrando, por exemplo, o que está escrito lá no Evangelho de São João, capítulo 1, versos 2 a 3. A palavra revela claramente, a palavra declara: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus. A palavra estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Então, é uma palavra que Paulo está lembrando o que João, no Evangelho, capítulo 1, conforme acabei de citar para vocês, falara. Então não havia dúvida, não era para ter sombra de dúvida nenhuma. Jesus, ele é Deus. Jesus mesmo havia declarado aos fariseus, aos saduceus, aos doutores da lei, naqueles dias, que estavam questionando, porque Jesus disse: olha, antes que Abraão existisse, eu sou. Então está falando da sua eternidade. Então Jesus, ele estava no princípio, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, como João diz, e ele próprio disse, antes que Abraão existisse, ele não disse eu era, eu sou. O verbo ser está conjugado no presente do indicativo. Então, Paulo está dizendo assim: vocês receberam o Messias, o Senhor Jesus Cristo, reconhecido pelas próprias Escrituras, que Ele é Deus. E não é um simples anjo, como vocês estão ouvindo desses heréticos que estão ensinando isso por aí. E aí, para que ele amarre esse compromisso e essa responsabilidade, chamando a atenção daqueles cristãos de Colossos, ele diz: olhe, ele esteve aqui, ensinou a vocês muitas coisas, os mandamentos, ensinou muitas coisas, então obedeçam-no. Façam o que ele ensinou, procurem obedecer aquilo que ele deixou como exemplo. E aí ele diz: por isso, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, e essa expressão que diz aqui, Senhor, é Kyrios, é uma expressão no grego que é referendada a Deus. Lembra-se de Herodes, quando disse Herodes é Kyrios, o que foi que aconteceu com ele? Foi comido de tapuru, de bicho, porque ele estava abirrogando para si ser tratado como Deus. Como a gente vê hoje muitos déspotas dizendo-se ou afirmando, autoafirmando que ele é Deus. O Deus é o Estado. Então, quando Paulo diz aqui, como recebestes a Cristo, o Senhor Kyrios, também assim andai nele. Então os gnósticos ensinavam uma mistura de religião, do judaísmo, com ensinos filosóficos pagãos, e estava gerando essa confusão na mente de muitos cristãos. E Paulo está dizendo: olha, o Evangelho de Cristo Jesus é para ser vivido, é para ser posto em prática por aqueles que realmente um dia tiveram um encontro com Ele. Vocês precisam de pôr em prática esses ensinamentos. Tanto é que Jesus lá em João 14, 21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda,
esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Então, meus irmãos, o Evangelho não é uma filosofia que alguém imagina, olha, esse é o melhor modo de viver. Sabe, irmãos, quem deve ser o nosso exemplo maior, nosso modelo, de nós pormos em prática, ou exercitarmos a vida cristã autêntica, é o próprio Jesus. O apóstolo São Paulo, inclusive, foi o único que teve autoridade para dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu gosto muito de, quando falo sobre esse texto, dizer o seguinte, irmãos: Paulo foi um homem que, para mim, é como se ele fosse, me entendam pelo amor de Deus, é como se ele fosse um segundo Cristo. Me entendam, quando ele disse assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Em outras palavras, ele estava dizendo o seguinte: vocês querem viver a vida cristã? Vocês querem saber como é que deve ser vivida, praticada a vida cristã? Olhe para a minha vida. Paulo teve autoridade para dizer isso. Sabe por que ele teve autoridade para dizer isso? Porque ele dissera: já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então Paulo teve autoridade para dizer: sejam meus imitadores. E aí ele, aqui está, em outras palavras, dizendo isso para aqueles cristãos de Colossos: andem como Jesus andou. Aquele que diz estar nele, aquele que diz que está nele, deve andar assim como ele andou, obedecendo os seus mandamentos. Irmãos, tem um ditado popular que é muito, muito conhecido, nós citamos ele a 3x4, diz assim: dizes-me com quem andas, e dir-te-ei quem tu és. Dize-me com quem andas. Se o indivíduo anda com algumas pessoas que têm o hábito são usuários de drogas, ele pode até nem ser um usuário de droga, mas alguém, basta vê-lo acompanhado de alguém, diz: esse aí também é um drogado. Se alguém tem uma vida assim promíscua, né, tratando-se de uma pessoa que tem muitos relacionamentos, principalmente se for uma mulher, e tiver com outra mulher, vai dizer: olha, é capaz de fulana estar também tendo esse comportamento. Não é assim? Dize-me com quem andas e dir-te-ei quem tu és. Então, Paulo está dizendo: se alguém diz que está em Cristo, esse deve andar assim como ele andou. Então você vai andar conforme Jesus andou, viver, praticar em todos os sentidos. Você vai viver o Evangelho não segundo o curso deste mundo, não segundo o espírito de religiosidade, não o espírito de crendices que muitas vezes enxerta umas partes do Evangelho e omite outras. Você não vai andar segundo as filosofias, nem tampouco segundo ensinamentos pagãos, heréticos ou antibíblicos. Você vai andar de acordo com as Escrituras. Você vai andar de acordo com a palavra. Você vai andar de acordo com aquilo que Jesus deixou como exemplo. Não é um evangelho segundo Allan Kardec, que a gente sabe que existe aí, né? Mas é o evangelho segundo as Escrituras, que mostra como devemos andar, como devemos viver, como deve ser o nosso procedimento, como marido, como esposa, como pai, como mãe, como filho, no relacionamento familiar, conjugal, relacionamento com o patrão, relacionamento com o empregado, relacionamento com todos aqueles com os quais nós convivemos. Você vai andar como ele andou. Daí a ênfase de Paulo. Ele procura despertar neles o conhecimento da segurança e a firmeza que aqueles que creem em Jesus devem também proceder ou se comportar assim. Eu vou dar aqui um exemplo para você entender isso. Alguém tem uma vida muito errada, uma vida aí muito desajustada, desequilibrada. Você pode imaginar que tipo de desequilíbrio. Aí a pessoa aceita Jesus, faz a sua confissão de fé, aceita o Evangelho.
Então ela começa a ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a proporção que vai ouvindo, o Espírito Santo vai trabalhando no seu coração para que essa pessoa vá deixando esses malefícios, vá deixando esses pecados, vá largando aquele comportamento dúbio, aquela vida promíscua, ou de ser uma pessoa que faltava com a verdade. Em 10 palavras, 9 eram mentirosas e apenas uma falava a verdade, eram meias verdades, era uma pessoa que tinha alguma dependência, usuário de algum tipo de droga. Essa pessoa aceita o Evangelho, então ela agora vai saber como ela deve andar, como ela deve viver, como ela deve se comportar, se for marido, mulher, como se deve se relacionar, os pais para com os filhos para com os pais, patrão e servo, empregados. Ele vai realmente sofrer uma transformação, uma mudança de vida, mudança de atitudes. Ele vai passar agora a andar de modo diferente. É que houve uma metamorfose. Jesus, ele promoveu essa metamorfose de modo que você não é mais aquela velha criatura. E tem mais uma coisa: quando por aventura, por acaso, alguma fraqueza, algum deslize, algum pecado que essa pessoa por tentação cair, ou vier a fraquejar, ela vai perder a paciência, ela vai se sentir incomodada, ela vai se sentir inquieta, até que ela confesse e largue esse ou aquele pecado que levou-a ou levou novamente a ter uma prática que entristeceu o Espírito Santo de Deus, que vai de encontro à palavra de Deus. Então, se você tem essa experiência de novo nascimento, você vai sentir isso realmente, essa evidência será muito forte na sua vida. Se não houver, me perdoe a franqueza, algo está errado. Você pode até achar, é o achismo que você é crente, que você se converteu, que você é uma nova criatura, mas você pode simplesmente não ter passado de ser uma pessoa convencida de que o Evangelho é a verdade, mas você não está andando de acordo, como diz aqui, de modo digno do Evangelho. No verso 7 desse capítulo que eu li para vocês agora, Paulo diz assim: nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Observe que Paulo usa aqui palavras muito interessantes que eu chamo a atenção de vocês. Uma delas é a questão, é como se Paulo estivesse argumentando que a sua fé, a sua vida cristã deve estar alicerçada, é um alicerce, e esse alicerce deve estar fundamentado na pessoa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele é o alicerce da minha vida. Toda casa, todo edifício tem que ter um alicerce bem profundo, até que chegue na parte rochosa, para poder ela estar bem solidificada. Jesus falou isso lá no Evangelho de Mateus, quando estava encerrando o sermão da montanha. Então Paulo está dizendo aqui: nele radicados e edificados e confirmados na fé. A fé é a nossa âncora, a qual nós, meus irmãos, podemos afirmar que aquele em quem temos crido é poderoso para nos libertar, para nos perdoar, para nos transformar, para regenerar nossa vida, para fazer com que nós nos tornemos novas criaturas, porque Ele é o Filho enviado por Deus para a restauração do mais vil pecador, do qual Paulo disse: eu era o pior de todos os pecadores. Mas quando ele se converteu, ele então passou a entender que agora ele deveria ser o imitador de Cristo Jesus. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus, tal como fostes instruídos. Ele está dizendo aqui no verso 7. Eu queria parafrasear aqui, é como se ele estivesse dizendo assim: como fostes doutrinados pela palavra. Como nós estamos fazendo isso agora aqui, nesse exato momento? Como fostes doutrinados, então deveis crescer em ações de graças. A vida cristã, meus irmãos, ela tem
ela tem um desenvolvimento, um crescimento. Não é como alguém que parou de crescer. Sabe que há pessoas que chegam a uma estatura que ela não cresce mais. A gente conhece os anões, né? Então a pessoa ficou daquele tamanho. A gente via muito isso, não discriminando essas pessoas, porque elas são pessoas que têm realmente, são personalidades, elas têm caráter, mas eu estou me referindo, antigamente, a gente percebia que nos circos havia aqueles que trabalhavam, né, no circo como anões, fazia muita gente sorrir. Então, eles chegaram a uma estatura que não cresce mais ali, né? Parou. Há muitos crentes que não cresceram espiritualmente falando, eles estão com um crescimento estático. Acredito que você, internauta, telespectador, há de convir, o motivo pelo qual fazemos essa abrupta interrupção, mas você está convidado amanhã a continuar conosco. Nós vamos encerrar o nosso programa ouvindo a cantora Denise, que aliás estará participando do 31º aniversário do programa Opção para a Vida, no dia 15 de abril do corrente ano. Deleite-se com esta música e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Que doce voz tem, meu Senhor, voz de amor tão terna e graciosa, que enche o coração da consolação que só o crente goza. Qual o maior prazer que lhe ouvir dizer: vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Chamou-me não só uma vez, tantas até que eu triste, humilhado, pude a voz ouvir, pude então sair das garras do pecado. Qual o maior prazer que lhe ouvir dizer: vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Jesus me não deixa sofrer, sua voz me ensina o caminho de vencer o mal com firmeza tal que nunca estou sozinho. Qual o maior prazer que lhe ouvir dizer: vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. O que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar.
aceita esse Jesus. Não deixes para amanhã o que podes fazer hoje, meu amigo.